Queridos alma-luzes, olá, muito bem-vindos! Estamos aqui para mais um bate-papo sobre o livro Maria de Nazaré, de João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Miramês. Vocês já estão cansados de saber disso, né? Pois é. Hoje a gente chega num ponto interessante do livro, metade, e a gente vai relatar para vocês aqui um pouquinho das coisas que aconteceram quando Maria chega ao Templo de Jerusalém. A gente vem aí acompanhando nessa caminhada dela e ela, como uma jovem, inicialmente ainda uma criança, mas se torna jovem lá no Templo de Jerusalém e muitas coisas acontecem, claro, não poderia ser diferente. E sabe que me ocorreu uma coisa muito interessante, acho que ontem caiu a minha ficha, a gente falava assim antigamente, né? Alguns de vocês vão saber do que eu tô falando. Caiu a minha ficha de que o mês de maio é o mês mariano por causa do Dia das Mães. E a gente começou a fazer essa leitura no mês de maio, né? Então, interessante que a gente se permitiu tocar por essa energia mariana, né, que vem de Maria, justamente no mês mariano. Fiquei feliz por ter essa informação, porque realmente me senti tocada pela energia de Maria, para a gente poder conduzir esse bate-papo. Mas, como eu disse para vocês, a gente já vai dar continuidade. Nós estamos ainda no mesmo capítulo que a gente esteve no vídeo anterior, na Escola do Templo, mas no vídeo anterior a gente usou para falar especificamente dos essênios. Então, se vocês têm alguma dúvida, quem eram, quem foram, como começou, dá um pulinho lá atrás, veja o vídeo passado, ele traz algumas informações bem interessantes a respeito dessa fraternidade que foi, eu diria, fundamental para a vinda do Messias naquela época. Mas, né, continuando, cadê meu caderninho? Sem meu caderninho eu não sou nada. A gente, ao falar do Templo de Jerusalém, acho que tem algumas coisas importantes para se pontuarem, porque é um pouco similar ao que a gente tem em termos de igreja atualmente, que tem lá suas festividades, que tem a necessidade da contribuição do dízimo, que tem lá os seus dogmas, que faz com que as pessoas se sintam constrangidas, às vezes até a agir de determinada maneira para que não ocorra coisa pior com elas, né? Talvez hoje em dia a gente tenha uma liberdade maior de pensamento, mas muitas pessoas ainda se veem vinculadas a esses dogmas e creem de uma forma muito inflexível naquilo que as religiões ditam, fazendo com que as pessoas, a qualquer deslize normal da vida, sintam uma culpa, às vezes até irreversível, né? O fato é que o Templo de Jerusalém, talvez então tenha, com certeza não foi aquele que iniciou isso, mas era um dos que tinham, assim, nesses, por exemplo, na questão das celebrações, né? Primeiro, voltando um pouquinho, a gente falou no vídeo passado a respeito do dízimo e das contribuições, né? O povo hebreu, naquela época, eles eram, obviamente, obrigados a dar o dízimo para a igreja e ainda pagar os impostos para Roma, o que fazia com que esse povo estivesse sempre muito sobrecarregado com relação a esses compromissos financeiros que eles deveriam arcar. Então, era uma vida muito dura e de muito sofrimento. Agora, ao contrário de Roma, que eles viam como um inimigo, né, que os extorquiam praticamente, a igreja, apesar de agir praticamente da mesma forma, era a salvação. E claro, a igreja usava muito dessa narrativa justamente para obter mais recursos, cada vez mais recursos. Então, cada vez mais são instituídas festas em que o povo judeu era obrigado a participar.
E a obrigação não podia se dar localmente, aonde a pessoa morava. Não, as pessoas tinham que se locomover até o Templo de Jerusalém para participar dessas celebrações, e aí lá contribuir para a celebração financeiramente, levar os seus sacrifícios, levar o animal para ser sacrificado, porque qualquer celebração tinha que levar o bendito do bezerro, da ovelha, e enfim, né, do animal para ser sacrificado. E aí, olha que interessante, o fiel levava o seu bezerro, a sua ovelha, a sua sei lá o que, para ser sacrificado, ou seja, ele comprava o bezerro, o animal, levava para ser sacrificado. A igreja, então, tomava aquele animal para si e vendia a carne abençoada aos fiéis. E vinculava salvações, perdões ou conseguir uma determinada bênção ao consumo daqueles alimentos. Então, veja que vida boa que esse pessoal tinha naquela época, né? Então, me diz se não era hora de chegar um Messias para mudar tudo isso aí, né? Bom, então a gente vai encontrar Maria finalmente no Templo de Jerusalém. Os pais dela mandaram-na para o templo e ela estava lá realmente com a nata da sociedade da época e até a nata das virgens, porque elas eram altas sacerdotisas do templo. E como sacerdotisas do Senhor, a elas era então dado a oportunidade de estudar, né, de se instruir, de aprender línguas, falamos aqui já outras vezes. E Maria, ela se destacou desde o começo, não só pelo fato de ela ter um porte diferente, né, de ela ter uma luz, um magnetismo natural que fazia com que ela, em todos os momentos de lazer, estivesse com todas as companheiras. Ela não tinha dificuldade nenhuma de conversar com ninguém, muito pelo contrário, ela procurava as companheiras para conversar com elas. Só que ela tinha um diferencial, porque ela era muito eloquente, ela tinha uma cultura diferenciada, e inclusive a Lisiane, que era a filha do sumo sacerdote, olhava para Maria e ficava estarrecida, porque ela pensava: eu sou a filha do sumo sacerdote, e essa moça, uma camponesa de Nazaré, tem muito mais capacidade do que eu. Só que a Lisiane gostava muito dela. A Eliseva também, que era, né, vamos dizer, a instrutora, a madre superior, não é exatamente esse termo, isso que eu estou usando, mas era a pessoa que cuidava das meninas lá no templo e também tinha um grande apreço por Maria, já tinha percebido quem ela era, tinha assim um carinho muito grande por ela e sabia já que pedir a opinião de Maria era esperar para ouvir até o que não queria ouvir, porque ela não tinha medo, ela não se constrangia, ela falava o que tinha que ser falado. Até porque a diferença, né, entre você ser uma pessoa que tem o rabo preso, em termos de, se fosse a filha do sumo sacerdote, talvez tivesse um pouco de medo de falar alguma coisa que pudesse ferir a gestão do pai, por exemplo, né? Maria não tinha isso, ela não tinha nem nada que a aprendesse, que a segurasse, ainda que tivesse, ela falaria, né? E tem uma parte aqui que eu acho bem interessante de compartilhar com vocês, que é uma descrição que é feita da Maria, e eu vou ler para vocês, que fala assim: a filha de Nazaré tomara novas feições no decorrer dos anos em que ali estagiava. Esse relato que a gente vai fazer aqui hoje, ele realmente se dá já depois de alguns anos que ela tá lá. Então ela já não é mais uma menininha, porque quando foi feito o convite a ela, ela tinha 7 anos, deveria esperar então 1 ano para ela ir para o templo, ou seja, com 8, e aí passaram-se alguns anos, e aqui diz que ela é uma jovem, uma menina moça, se eu não me engano, é assim que eles falam. Então ela provavelmente uma pré-adolescente, uma adolescente, né?
De vez em quando, ia a Nazaré acompanhada de Eliseva, que já fazia parte da família. A menina moça tinha olhos lindos de uma cor azul encantador. E isso, gente, do olho azul é uma coisa que não deve assustar e nem mexer com as nossas possibilidades de entendimento, não. Eu sei que se busca muito Jesus histórico hoje em dia e tenta-se, né, justificar isso por conta do povo daquela região ter uma determinada cor de pele, uma determinada cor de cabelo e tudo mais. Mas o fato é que muitos relatos mediúnicos trazem a informação de que Maria de Nazaré tinha os olhos azuis. E se vocês se reportarem ao primeiro vídeo dessa série, a capa do vídeo no YouTube é uma foto, né, uma pintura psicografada de Maria de Nazaré, a qual o próprio Chico Xavier disse que se trata de uma aproximação bem grande. E essa pintura, ela tem realmente olhos claros também. Então, assim, gente, não se assustem, né? A gente precisa quebrar alguns paradigmas e não significa que precisa ter olho azul para ser espírito assim ou assado. Não tem nada disso. É que era a conformação física dela e não dá para mentir que era isso, né? Então, isso também não muda nada a mensagem, então acredita quem quiser, claro. Quem os fitasse, ou seja, os olhos encantadores dela, tinha a impressão de que estava vendo e sentindo algo que somente existia nos céus. Os lindos cabelos à moda dos nazarenos eram como que antenas supersensíveis, captando energias da própria natureza. Seus centros de força, com uma sinestesia altamente engenhosa, captava energias de todas as procedências e as transformava em avanços pulsantes para o enriquecimento do metabolismo, de maneira que as próprias células eram aureoladas pelos cambiantes de luzes para cuja descrição a escrita perde os poderes. A vivacidade da jovem dava a impressão de que nada para ela ficava oculto. Os próprios arcanos da vida sentiriam sede e por vezes fome de revelarem à jovem sacerdotisa as leis espirituais na esperança de que ela fosse a intermediária mais perfeita para a descida do grande astro em forma de homem. E mensalmente a Eliseva reunia todas as sacerdotisas porque ela servia a Eliseva entre um intermediário dos sacerdotes para com as virgens, né, as sacerdotisas, e o contrário também era verdadeiro. O que acontecia ali entre as sacerdotisas, ela então levava para os sacerdotes. Então ela fazia regularmente essas reuniões, reunia a todas e colocava ali alguns assuntos para discussão, onde todas tinham a oportunidade de falar e dar a sua opinião. E assim, claro, como a gente já falou aqui, em todos os momentos em que era pedida a opinião de Maria, ela falava, nesse momento em que ela já está mais madura, vamos dizer assim, ela falava até da sua própria alma. Os seareiros do bem estavam sempre ali amparando o ambiente, ajudando para que o ambiente estivesse sempre protegido, mas ela tinha já discernimento suficiente para trazer as informações da própria alma, né? Buscar as informações dela mesma para fazer as argumentações que ela fazia. Então, assim, em todos os momentos aqui, um dos primeiros assuntos que elas tocam é com relação ao respeito que se deve ter para com os sacerdotes e tal. E ela, claro, discorre sobre a questão do respeito mútuo, a questão do que deve ser respeitado, né? Porque uma coisa é você respeitar alguém que se faz ser respeitado pela conduta, e outra coisa é você respeitar alguém que impõe o respeito apenas pelo poder. Então, claro, ela vem e discorre sobre isso e todas as meninas já ficam assim, né, meio... todas já conhecem a forma dela de se expressar, mas claro, sempre causa mexe com as pessoas. E tem um pequeno porém, obviamente, que Maria causava muitos ciúmes
nas meninas, né? Tinham aquelas que se encantavam e realmente aproveitavam o momento para sorver da luz que partia da boca de Maria, e muitas delas olhavam com aquele olhar de ciúme, de inveja, já imaginando como que elas iam levar aquela informação para os sacerdotes com os quais elas tinham mais afinidade, que também pensavam igualmente a elas, né? Então não era uma coisa muito fácil, mas independente disso, Maria provavelmente sentia alguma coisa, mas isso não era um empecilho para ela. E aí elas perguntam também a respeito das profecias da vinda do Messias, claro, né? Maria sempre era perguntada sobre as profecias e a vinda do Messias, e ela, claro, também tem que falar, né, desfazer aquela ideia errônea sobre o guerreiro e falar que o Messias vinha para restabelecer as coisas, e se as coisas não estivessem erradas, então não tinha por que o Messias vir. Então é porque as coisas não estavam indo bem que o Messias iria vir. E isso, claro, causa de novo aquele ambiente, né? E realmente nesse dia parece que a Maria estava empolgada, porque depois de algumas perguntas da Eliseva, a Lisiane, a filha do sumo sacerdote, pergunta: Maria, achas que meu pai está errado em se acomodar com as velhas regras estabelecidas há muito tempo nesta casa de Deus, apoiando os que gostam de conservar os escritos sem, contudo, buscar mais adiante algo que possa ajudar no esclarecimento da verdade? Bom, claro que Maria respondeu o que ela achava, né? E eu sei que ao final a Lisiane chorava, né? Chorava de tristeza pelo pai dela não ter a coragem, talvez, de tomar uma atitude mais enérgica no sentido das coisas que Maria falava, porque ela sentiu que Maria estava realmente com a verdade. E ali, depois de todas as perguntas e as respostas, e até teve uma moça das ciumentas que fez uma pergunta para Maria, e ela, claro, responde muito bem, mas se enrolando ainda mais no sentido de que causava para si ainda mais pensamentos de que ela estava agindo ou pensando ou falando muito fora daquilo que era esperado de uma sacerdotisa do templo. Entra um sacerdote e pede para falar com a Eliseva, fala com ela e diz que ele deseja uma reunião para esse dia, para essa noite, com o sumo sacerdote e Maria de Nazaré. E aí ela acende, né, diz que sim, e se preparam então para a reunião com o sumo sacerdote. E aí, claro, a reunião se dá então no mesmo dia, e eles já conheciam, né, Maria. Na verdade, até no início da exposição a respeito da chegada dela no templo, é dito que os rabinos não só a conheciam, mas muitos já concordavam com as coisas que ela falava. Então, assim, não é por conta da reunião que ela estava tendo com as virgens que o sumo sacerdote quis falar com ela. Ele quis falar com ela. E ele já a conhecia, ela já estava há muitos anos lá, e cada vez que ele a via, ele ficava mais impressionado, porque parecia que ela ganhava ainda mais porte, sabe? E aí ele faz a primeira pergunta para ela a respeito da paternidade de Deus, e a Maria fala lá, né, o que ela tem a falar a respeito do assunto. E apesar de eu estar falando aqui que ela não se constrangia em dizer o que tinha que dizer, em primeiro lugar, como eu falei antes, ela estava sempre amparada pelos ceareiros do bem, sempre. E aí, em segundo lugar, olha como que ela inicia a responder uma pergunta do sumo sacerdote. Sinto um prazer muito grande em me reunir com os maiores dessa casa de forma tão simples que muito me agrada o coração. E o prazer maior é o de poder expressar o que penso acerca das leis de Deus, que sempre nos dá aquilo que somos e nos oferta o que damos aos outros. Então, assim, ela tinha uma humildade também, ela sabia se portar, ela era educada, não é
sabe, socos de direita e de esquerda que ela dava a todo momento. Ela só falava a verdade, e a verdade incomodava. E aí, claro, de novo, o sumo sacerdote pergunta a respeito do Messias que está vindo. Vem mais respostas estilo Maria de Nazaré. E aí ele faz uma pergunta bem direta para ela sobre se ela vai realmente ser a mãe do Messias. Eu vou ler a resposta para vocês, pelo menos uma parte. Meu Senhor, tudo o que ouviste do nosso querido Rabino, ela está se referindo ao Zedã Moá, se ele falou o que ouviu é verdade, e o testemunho disto vos é oferecido pelo que ouvis no momento. Devo repetir que se o Messias vem à terra é para consertar o que se encontra fora do lugar. Se nada houvesse para ser mudado, qual a razão da sua vinda? Que se preparem todos os sacerdotes para ouvirem coisas mais profundas, de modo a fazer tremer até a terra. Que preparem os ouvidos e a consciência para uma grande guerra, aquela que deve eclodir dentro de cada criatura. Haverá duas opções para os homens que dirigem as nações do mundo quando ele chegar: aceitar o grande mestre ou ir contra ele. Pelo que me parece, ele será expulso como os profetas o foram. No entanto, as lições ficarão, e dele nunca sairá das consciências. Será como o fogo que queimará os resíduos da ignorância. A sua vitória será a vitória do Espírito na luz de Deus. Quanto a mim, meu Senhor, se Deus achar que poderei ajudar na vinda deste grande ser para a salvação da humanidade, entrego-me totalmente a ele, sem pensar nas consequências que são normais na vida da terra em que vivemos. Parece-me que quereis saber de muitas coisas que provêm do plano espiritual sem a devida coragem para aceitá-las, dada a vossa posição. Em quaisquer campos de deveres na terra, o homem fica muito apegado, mormente quando este apego lhe dá conforto e abundância material. Sei que vos encontrais encarcerados. Assim como dominais o povo pelos sentimentos, sois dominados pela posição que ocupais. Sois todos escravos encadeados pela falta de aprimoramento espiritual. E ela continua. Aí imagina, né? Tapa atrás de tapa. E, claro, ela termina pedindo desculpas pelo que ela está falando, mas ela entende como sendo a verdade. E a reunião termina. E um dos sacerdotes diz que gostaria que todos se reunissem novamente para conversar a respeito do que foi ouvido. E assim que eles se reúnem, o sacerdote Alim Ben-Hor, ele está tão agitado, tão estressado, tão nervoso, que ele dá um soco na mesa, assim, sabe? E ele grita: temos de tomar providências urgentes agora sobre esse caso, senão perderemos o poder sobre os judeus. Estamos tomando a direção das trevas. Estamos sucumbindo diante do monstro do medo e da covardia. Por que deixar uma simples camponesa de região quase desconhecida da Palestina invadir o nosso círculo do alto comando como sacerdotes com ideias extravagantes? Ela quer derrubar uma estrutura religiosa erigida por milhares de anos e abençoada por Deus em favor do povo da Judéia, povo esse escolhido pelo próprio Deus. Nós moramos na terra dos profetas, que serviram e servem de instrumento para nos dizer o que o Senhor deseja de nós. Não podemos nos esquecer que somos os pastores. Como deixar perder-se o rebanho por uma simples ventania nos campos? Dá aí o tom, né, dos sentimentos, das emoções de muitos daqueles que estavam ali. Felizmente, o sumo sacerdote pede a palavra e ele, diferente dessas outras pessoas, apesar de ter ficado muito constrangido quando a Maria fala, realmente a ponto de querer se levantar e sair dali, ele tinha discernimento, ele era um homem bom, ele entende que não se poderia tomar decisões assim, sem pensar, sem meditar a respeito. E aí ele fala umas coisas muito interessantes. Ele diz que ninguém teve a coragem de dizer o que essa jovem falou conosco, nem os próprios companheiros nossos. Não devemos nos enfurecer das palavras ouvidas.
Se a verdade vem de Deus, qual a nossa posição? Vamos pedir ao Senhor para nos ajudar a compreender o que for certo, sem sofrimento e sem desdouro, para que não sejamos apanhados obrando contra Ele. Olha que sabedoria. E ele diz o seguinte, que acha que é de bom alvitre que Maria de Nazaré volte para a casa dos pais, que eles já tinham dado acolhimento para ela no templo, mas que estava na hora dela voltar para casa, porque expulsá-la, né, levando em consideração a forma como os outros sacerdotes estavam agindo, se a intenção deles era expulsá-la, ele achava que isso ia ter uma reação contrária, que muitos daqueles contraditores que se opunham ao templo poderiam tomar as dores dela e aí criar uma confusão ainda maior. Então ele achava por bem mandar ela para casa, ela estava liberada para voltar para o templo, se ela, assim, para visitar, se ela quisesse, mas era isso. E aí ele faz um silêncio, termina a reunião e fala isso, pessoal. E as palavras dele, claro, ele fala aqui mais algumas coisas, mas as palavras dele então são como um jato de água fria nos corações daqueles que estavam em polvorosa, felizmente, porque daí dá tempo também de, sabe, passar um pouco aquela raiva do momento e eles pensarem melhor nas atitudes a serem tomadas, mas já está mais do que decidido, tanto que no final do capítulo Maria se coloca a caminho de volta para casa e aí com isso é finalizada a estada dela no templo como sacerdotisa. É isso por enquanto. A gente vai deixar as outras novidades para o próximo capítulo, que vai ser Novos Caminhos, e a gente espera poder contar com vocês aqui mais uma vez com a gente. Beleza? Então tá bom, a gente se vê. Até mais, tchau!